Bom, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui o review do meu notebook pessoal, um HP Envy X360, um notebook que marca a porta de entrada da HP nos notebooks de linha Premium, um notebook todo construído em alumínio com uma construção muito boa, várias features interessantes, um notebook que traz muitas possibilidades para quem o utiliza. E o motivo de eu não ter trazido uma review desse notebook antes é simplesmente que eu uso esse cara aqui todos os dias para trabalhar. Então é um notebook que anda comigo para todo canto que eu vou. E eu sempre estava cheio de coisa, sempre estava trabalhando com muita coisa nesse notebook. Então era difícil de parar esse notebook e trazer a avaliação aqui para o canal. Como você já deve ter percebido, o meu canal ele não é monetizado, enfim. Eu sou engenheiro, eu trabalho desenvolvendo projetos e o canal aqui ele é mais um hobby, ele é mais uma forma de me comunicar com vocês, de falar sobre algo que eu gosto, que é tecnologia. Então, bom, vamos direto aqui pro assunto. Se vocês acompanharam outros reviews que eu fiz aqui, vocês já perceberam que eu trago aqui notebooks que são meus e que eu tenho um contato prolongado. Eu não gosto de fazer review, eu não gosto de trazer informações sobre notebooks que de repente estão comigo há pouco tempo. E esse carinha aqui, ele está comigo há mais de um ano. Então eu posso falar com muita propriedade a respeito desse notebook. Começando a falar aqui um pouco sobre a construção e também para quem esse notebook se destina, qual é o público-alvo desse notebook. Uma dúvida que eu vejo muito recorrente nos outros vídeos é o pessoal pedindo indicação de notebook e tal. Então vamos começar por isso, assim. Vamos falar um pouco da construção e para quem ele se destina. Esse aqui é um notebook de escritório avançado, ou como a galera gosta de falar, é um notebook de office avançado, tá? Por que isso? Esse notebook ele alia três características que são muito interessantes para quem trabalha nessa área. Ele é um notebook portátil, apesar de ter uma tela de 15 polegadas. Ele é um notebook extremamente fino, leve, muito bom de carregar. É muito tranquilo, é muito fácil carregar esse notebook para todos os lugares. É um notebook que tem uma boa autonomia de bateria. Esse notebook me dá uma autonomia aqui de 5, 6 horas, dependendo do que eu estou fazendo. Então é muito interessante. E é um notebook... falando sobre bateria ainda, é um notebook que carrega através da USB-C. Então, se você tem um carregador de celular turbo, já é suficiente para dar uma carga ali no meio do dia nesse notebook. É sensacional. E o terceiro ponto, o terceiro pilar que faz esse notebook muito bom para um office avançado ou para um uso de escritório avançado é o seu desempenho. Aqui a gente tem um processador, um AMD Ryzen 5, que é um processador extremamente capaz, um processador muito bom. Eu vou falar um pouco mais sobre esses itens espaçados, mas só para dar essa introdução, se você trabalha com alguma atividade de escritório que exige mais do que o convencional, ou seja, se você trabalha com planilhas muito grandes, se você precisa passar várias horas longe da tomada, se você faz muitas reuniões, esse é um notebook que começa a ficar interessante e, apesar de ter um preço alto, a quantidade de benefícios e a quantidade de opções que esse notebook abre para você que trabalha, que faz apresentação, que faz muita reunião, a quantidade o leque de opções que esse notebook abre começa a fazer com que ele vale a pena. Falando sobre construção, esse é um notebook 100% feito em alumínio. A tampa traseira é em alumínio, a parte inferior também em alumínio. É um notebook muito bem construído, um notebook muito sólido. Você não vê flexões nesse notebook, é muito pouco. Apesar de ser um notebook fino, diferentemente dos MacBooks, você não vai conseguir abrir esse cara com uma mão. E muito da explicação está aqui nas dobradiças, que são mais firmes, porque ele precisa dobrar para o 360. Eu já mostro isso. Uma coisa que a galera pergunta muito, que é muito característica do notebook com essa característica de 360, é que a tela ela balança um pouco. Aqui acontece, mas acontece menos do que em outros notebooks. Não me passa a sensação de que vai quebrar fácil. Então, assim, de construção,
Eu ainda acho esse notebook, ele fica um pouco atrás dos MacBooks, mas ele fica muito pouco atrás. Dos notebooks Windows que eu já usei, esse aqui com certeza foi o que teve a melhor construção. Um detalhe ainda falando sobre construção é que esse notebook pega digitais muito fácil, ele suja relativamente fácil. O metal desse notebook ele me passa uma sensação de que ele foi pintado, é diferente dos MacBooks. Por exemplo, eu tenho um MacBook aqui 2017 aqui em casa. E eu tenho um MacBook de 12 polegadas Retina, que eu vou trazer review aqui no canal, de 12 polegadas. Ele tem alguns arranhões, mas, sei lá, os arranhões não são tão evidentes quanto pequenos arranhões que esse notebook tem. E assim, eu cuido desse notebook aqui muito bem. Eu uso esse notebook todos os dias, esse notebook é meu companheiro em reuniões, então ele é uma porta de entrada, ele é um cartão de visita do cuidado que eu tenho com o meu trabalho. Então eu cuido desse notebook muito bem. E mesmo assim, nos cantinhos aqui, vez ou outra você encontra uns arranhõezinhos e como ele é preto, os arranhões ficam prata, então destaca muito. É diferente do que acontece com os MacBooks. Mesmo o MacBook Space Gray, o MacBook Rose Gold, não fica tão evidente. Eu sinceramente não sei exatamente o que a Apple faz nos notebooks dela, mas aqui fica evidente. Eu coloco esse notebook aqui um passo atrás dos MacBooks e esse é um dos motivos. Mesmo sendo os dois sendo de alumínio, o alumínio dos MacBooks ele é mais durável, sabe? Enfim, é uma característica do notebook. Mas de maneira geral é um notebook assim, que vai te passar uma sensação de realmente um notebook premium, realmente um notebook caro, e é um notebook que vai chamar a atenção. Na hora que você puxar esse notebook aqui numa mesa de reunião, é um notebook que vai chamar a atenção. Lógico, chama a atenção da maneira correta. Chama a atenção porque é um notebook bonito, elegante, fino, muito bem construído. Você não vai passar nenhum tipo de perrengue em reuniões com esse notebook. Nada de luzes piscando, nada de coisa muito chamativa. É um notebook realmente muito focado nesse cenário mais de escritório. Partindo aqui para a parte de input desse notebook, aqui a gente tem um acerto muito grande da HP. O teclado desse notebook é muito bom. Você consegue digitar, você consegue fazer uma digitação confortável com ele. É muito bom. O teclado é iluminado, como vocês podem conferir. É bom, tem um tamanho correto. Eu particularmente não gosto muito do Enter desse notebook. Acho que uma tecla Enter maior ficaria legal, mas, cara, pro uso geral é muito bom. É suficiente, é muito bom. Vou resumir dessa forma. Romulo, você falou no vídeo do Vaio que o Vaio tem uma digitação perfeita. Esse notebook é melhor que o Vaio nesse quesito? Não. O Vaio ainda tem uma digitação melhor, ainda tem uma digitação mais confortável do que esse notebook, mas assim, esse cara já é o suficiente, você já consegue trabalhar bem com esse notebook aqui, sem problema. Você não vai ter problema com digitação nesse notebook, basicamente isso. A única coisa que assim, pra mim, machuca um pouco o que a HP fez aqui, eu sinceramente não entendo por que dessa Macbulização que a HP colocou aqui, que foi a retirada do teclado numérico. Eu tive também a versão anterior desse notebook, esse aqui é o 2022, eu tive o 2020 ou 2021. Ele possuía o teclado numérico aqui, no caso a HP tirou para trazer esse visual aqui de MacBook, uma coisa meio sem sentido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui lá na frente, mas assim, uma coisa... Foi bem sem sentido isso aqui. Ainda falando sobre inputs, outra coisa que esse notebook perdeu foi o leitor de digitais. O desbloqueio agora ele é feito através do reconhecimento facial. Honestamente, eu prefiro o reconhecimento por digital. É muito prático o reconhecimento facial, é muito bacana, é legal. Quando funciona bem, ele é muito bom, mas nem sempre funciona bem. Às vezes ele fica ali meio que te procurando, se você tiver num certo ângulo do notebook, ele vai se perder um pouco para te achar. Às vezes quando você está com ele, você está deitado com ele na cama, ele vai ficar ali te procurando por um bom tempo, não vai conseguir desbloquear. Com a digital era muito mais assertivo. Todas as vezes que eu colocava o dedo sobre o sensor,
resolvi o problema, o notebook destravava e estava ótimo, estava maravilhoso. Sobre o trackpad, aqui a gente tem um dos melhores trackpads Windows que eu já usei. Sério, assim, o tamanho é bom, é bem feito, o clique é bom, assim, é o que se espera que um fabricante faça com o trackpad. Não chega aos pés do trackpad da Apple. Verdade precisa ser dita. Não é tão bom quanto o trackpad da Apple, mas é bom o suficiente para não me fazer passar raiva como outros trackpads. Principalmente os trackpads ali de notebooks mais de entrada. E assim, quando eu falo isso, parece uma coisa óbvia. É lógico que um notebook de entrada ele vai ter um trackpad pior do que um notebook aqui já de uma linha mais premium. Mas cara, será que é tão caro assim fazer um trackpad bom? Fazer um trackpad decente, sabe? Não me parece que isso aqui é o que deixa um notebook caro, vamos falar bem a verdade. Vamos passar agora aqui para uma parte que é interessante, mas ao mesmo tempo me decepciona um pouco, que é a parte de mídias desse notebook. Aqui a gente tem um painel, se eu não me engano, um painel IPS Full HD touchscreen. A tela desse notebook é simplesmente maravilhosa. A tela desse notebook é muito boa. É uma das melhores telas que eu já usei em um notebook. É muito bom. Mais uma vez, não chega no nível da tela dos MacBooks Retina, principalmente os mais recentes. Entre os notebooks Windows que eu já usei, com certeza uma das melhores telas disponíveis. Não tem uma taxa de atualização alta, é travada nos 60 Hz, mas assim, para você que vai fazer atividade de escritório, é suficiente, não precisa mais que isso, velho. Vamos falar bem na real. Não precisa mais que isso. É uma tela que tem boas cores, as cores são bem assertivas, tem uma definição excelente, tem um ângulo de visão muito bom, e isso é importante para você que vai fazer reuniões, que vai fazer apresentações. Ter uma boa tela é fundamental para você que vai fazer esse tipo de atividade. Porque esse tipo de característica, esse tipo de necessidade, você que faz muita apresentação, você que apresenta relatório, você que faz muita reunião, você que representa a empresa, cara, é uma máquina muito boa para fazer esse tipo de atividade. Os ângulos de visualização são muito bons, o brilho da tela é muito bom, a tela desse notebook é muito boa, é um ponto muito forte desse notebook. Por outro lado, quando a gente fala de áudio, aqui a gente tem uma coisa que me incomoda um pouco. Quando a gente vê aqui no notebook que ele tem esse áudio com assinatura e tal, passa uma sensação de que, pô, vou ter uma experiência de áudio diferenciada. Quando a gente olha para esse notebook e a gente vê essas grelhas aqui laterais, a gente pensa, pô, colocaram um par de alto-falantes bons aqui e a gente vai ter uma experiência sonora muito boa. E na verdade não é isso que acontece. De cara, os alto-falantes eles não ficam localizados aqui. Isso aqui é meramente um dispositivo de troca térmica do notebook. Assim, os alto-falantes desse notebook, ficam na parte frontal do notebook. Eu não sei, eu vou tentar pegar alguma imagem mais aproximada, mas eles ficam nessa região aqui. Assim, a qualidade de som que esse cara me entrega é, é pouca coisa melhor do que um notebook básico. O som tem um bom volume, tem uma definição ok, mas assim, é um som bem. Eu não sou especialista em som, mas é um som bem sem graça, para falar a verdade. É um som meio opaco, não sei especificar muito bem. Não tem aquela vibração, não tem aquela vida que tem, por exemplo, o som dos próprios MacBooks. Vocês estão vendo que eu estou comparando muito esse cara aos MacBooks, porque assim, pela faixa de preço dele, ele já começa a se colocar ali frente aos MacBooks. Esse cara hoje aqui no mercado usado, ele tem mais ou menos o preço de um MacBook Air M1. Então assim, se HP cobra no notebook esse aqui novo, pouco mais de $1.000. Se a HP está cobrando ali preço de MacBook, ela precisa me entregar um produto equivalente a um MacBook. Assim, o som é um ponto que esse cara fica muito para trás da Apple, assim, muito. De tudo que eu falei aqui,
Acho que trackpad e, na verdade, de tudo que esse notebook oferece, aonde ele fica muito para trás da Apple, com certeza o trackpad e o som. Mas o trackpad desse notebook é muito bom. O som não acompanha. E como ele fica na parte frontal, tem um problema que é muito chato. Quando você coloca esse notebook, no modo de apresentação, o áudio desse notebook fica virado para trás. Se você coloca isso aqui na mesa para assistir uma série, por exemplo, ou para fazer uma videoconferência desse jeito aqui é simplesmente impossível. O áudio sai para trás e você não escuta nada. Você vai ser obrigado a subir demais o som, atrapalhar outras pessoas que estão ali que podem estar ali no ambiente, e o som vai começar a distorcer muito por causa da qualidade da videochamada, e você vai entender menos ainda. É um ponto que a HP erra demais aqui em não colocar um som realmente de qualidade nesse notebook. A gente tem aqui uma webcam Full HD que tem uma boa qualidade, tanto de imagem quanto de microfone. É o suficiente para você não passar qualquer tipo de raiva em reuniões. Ouso dizer que é uma das melhores webcams integradas em notebooks que eu já usei. É boa, atende muito bem, enfim, sim, zero reclamação com relação a isso. É mais do que o suficiente para você fazer as suas videochamadas. Passando agora pro assunto que eu acho que vai ser um dos principais aqui, falando um pouco sobre desempenho desse notebook. Aqui é onde as coisas começam a ficar realmente interessantes. Esse notebook vem equipado com o Ryzen 5625U, um notebook de série U da AMD que deveria trabalhar ali na faixa dos 15 a 25 watts. Na verdade, esse notebook trabalha até 47 watts, que assim, é um desempenho muito, 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 muito bom para um notebook dessa categoria e principalmente dessa espessura, com essas características, com a possibilidade de virar tablet. Você pode controlar aqui o funcionamento tanto do Power Limiter quanto das ventoinhas desse notebook, baseado no aplicativozinho aqui da HP, o HP Command Center, onde você tem várias opções aqui. Quando você seleciona a opção de desempenho e o notebook está conectado à tomada, ele consegue te entregar até 47 watts no turbo. Isso é muito bom, é muito desempenho. Já começa a ser um desempenho interessante, você já começa a entrar ali na categoria de desempenho de notebooks gamers, que normalmente são notebooks muito mais chamativos, muito mais apelativos até do que esse aqui. São notebooks mais grossos, com sistemas de dissipação muito melhores. E sim, o trabalho que a HP faz aqui é muito bom. Lógico, isso vai ter um custo de temperatura. Nesse modo, as temperaturas tendem a ser bem mais altas. Esse notebook chega a 100 graus com uma certa facilidade quando está configurado para o alto desempenho. Outra coisa, as ventoinhas vão entrar com muita força, que no caso são duas ventoinhas trabalhando e elas vão entrar com muita força aqui. A configuração padrão de ventoinha desse notebook ela é interessante, porque ela segura a rotação um pouco mais baixa, mesmo em temperaturas mais altas, e só vai ligar essas ventoinhas quando realmente o notebook está bem quente. O que acontece é que muitas vezes você está usando o notebook e simplesmente ele não faz barulho, não faz barulho, não faz barulho. Quando a ventoinha entra, ela entra um pouquinho mais alto, dissipa o calor, reduz bastante a temperatura e volta para uma rotação mais baixa. É um comportamento, no primeiro momento eu achei esquisito, mas depois que eu usei esse notebook algumas vezes em ambientes mais corporativos, em ambientes onde o silêncio era importante, a concentração das pessoas era importante, você começa a entender como é chato quando você tem um colega do lado que está com um notebook gamer ali, com a ventoinha ligada no talo o tempo todo. Então, é um ponto foi bem inteligente no final das contas essa decisão da HP em fazer esse tipo de configuração para as ventoinhas.
Junto do processador aqui a gente tem uma placa de vídeo Radeon, que é uma placa de vídeo bem básica, é uma placa de vídeo com arquitetura já antiga, então se por algum motivo passou pela sua cabeça rodar jogos aqui, eu não te aconselho, principalmente pelo valor desse notebook, pelo preço desse notebook. Pelo preço que você está pagando nesse cara aqui hoje, você consegue comprar um notebook gamer e você vai ter um desempenho em jogos muito melhor. A ROM é impossível jogar nesse notebook? Não, dá para jogar. Por exemplo, eu instalei aqui um CS2 só para testar e dá para pegar ali seus 50, 60 FPS no CS2 numa configuração um pouco mais baixa e dá para jogar tranquilo. Full HD, tudo no baixo ali com FSR, sei lá, com os recursos mais modernos para trazer performance. Até dá para você arriscar ali um joguinho aqui, outro ali, enfim, mas definitivamente não vale a pena usar esse notebook para jogo. Se você quer um notebook para jogar, se você acha importante, se você acha interessante jogar, se você gosta de jogar, compra outro notebook. Não vai nesse aqui, compra um notebook com uma plaquinha de vídeo dedicada, porque qualquer placa hoje aí de entrada em notebooks até mais baratos que esse aqui, principalmente no mercado de usados, já vai ser melhor do que a placa de vídeo que vem nesse notebook. Outro ponto interessante é que esse notebook, nessa versão, preste atenção, nessa versão 2022 de 15 polegadas, é possível fazer o upgrade de memória RAM. Ele tem 2 slots livres e você pode colocar até 64 GB de memória nesse notebook. As versões 2023 e, se eu não me engano, a 2024 também, não é possível fazer upgrade de memória. Simplesmente não é possível. Então, se você está vendo um notebook desses, de 15 polegadas, com o Ryzen 7000, não caia nessa pegadinha. Aquele notebook não tem a possibilidade de fazer upgrade de memória. Então, se ele vem com 8 GB, que hoje é uma quantidade de memória muito baixa, ele vai ficar o resto da vida com 8 GB. SSD, existe apenas um slot M.2 para você fazer aqui, do tipo NVMe, enfim. Se não me engano, já é geração 4 e assim, coloca, se você está olhando um notebook, é comum você ver esses notebooks aqui com 512 GB. Dá para fazer o upgrade tranquilamente para um bom SSD de 1TB. Esse aqui, por exemplo, ele veio com um SSD de 512, eu fiz o upgrade para 1TB. Puxando o gancho aqui de desempenho e falando um pouco sobre duração de bateria. Esse é um notebook que, no meu uso aqui, trabalhando ali um pouco com CAD, PDFs, navegação na internet, é um notebook que chega a durar ali 5, 6, já estiquei para 7 horas, mas colocando nos modos mais... colocando nos modos de gerenciamento aqui de energia do notebook. Então, é um notebook que, quando você pensa num processador x86, é um notebook que tem uma duração de bateria muito boa. Quando você olha o desempenho que esse cara entrega, tudo que ele entrega, é uma ótima duração de bateria para um notebook desse. Principalmente porque é um notebook muito fino. Então não cabe uma bateria tão absurda aqui dentro. O carregador desse notebook, eu tô com ele aqui, vou puxar para tentar mostrar para vocês. O carregador desse notebook não é um carregador grande, se eu não me engano é um carregador de 65 watts. Não é um... Deixa eu até ver aqui. É um carregador de 65 watts, USB-C. É legal porque dá para carregar outros dispositivos com ele. Eu uso, para ser sincero, eu nem uso tanto esse carregador, simplesmente porque eu tenho aqui em casa na verdade, eu tenho no escritório um bom carregador de, acho que 100 watts da Baseus. Então, eu acabo carregando o notebook nele, funciona tranquilamente, maravilhosamente bem. Mas é um carregador muito bom, com uma ponta USB-C, todo em tecido aqui. É um carregador muito bom, muito bonito. Eu nunca tive problema com o carregador, nunca tive problema inclusive de superaquecimento, coisa que em outros notebooks que eu tive eu tinha muito problema com o superaquecimento, dona Samsung. Mas, assim, no geral, para fechar esse vídeo, para resumir esse vídeo, é um notebook muito interessante. É um notebook difícil de achar no Brasil. Às vezes as pessoas pedem um valor muito alto nesse notebook e, dependendo do valor, você já começa a se perguntar se vale a pena pegar esse notebook ou começar a entrar em um MacBook. Se você precisa do Windows para trabalhar, esse cara ainda fica na frente da maioria dos MacBooks.
Se você tem a flexibilidade de usar um MacBook, de usar ali o macOS, enfim, talvez seja interessante pegar um MacBook Air M1. O problema do MacBook Air M1 em frente a esse cara aqui é que aqui você tem liberdade para enfiar aqui 32 GB de memória RAM por um custo barato, que com R$ 500, R$ 600 você já consegue enfiar 32 GB de RAM aqui e você vai ter uma máquina para durar aí 5, 6 anos tranquilamente. Provavelmente quando você for trocar essa máquina, você vai trocar por outro notebook que já seja com o processador ARM. Então você vai ter uma máquina relevante por muito tempo. Por outro lado, o que a Apple faz hoje no mercado é sacanagem. Enfia goela abaixo do consumidor notebooks com 8 GB de memória. Particularmente eu não concordo muito com isso. E se você tenta comprar um Apple com 16 GB de RAM ou mais, é muito caro. Então, nesse quesito, eu acho que o Envy ele se coloca muito bem ali enfrentando os notebooks da Apple.